vendo este vazio entre ruínas que a gente tem aqui ao sul da Acrópole? A Acrópole está lá em cima da montanha, aqui embaixo. Todo esse espaço aqui livre é a Ágora ateniense. A Ágora era o espaço de discussão pública, era o espaço onde rolava a primeira experiência do mundo da democracia, ou seja, onde as pessoas colocavam suas opiniões, ouviam, eram julgadas, eram questionadas. Você percebe que a Ágora fica na parte mais baixa da cidade, aos pés da Acrópole, e aqui nesse espaço livre, nesse espaço público, o ateniense exercia a cidadania. Então aqui existia comércio, mercado, se discutia filosofia, se discutiam as questões jurídicas, ou seja, os julgamentos públicos, e também onde se votava. Aqui na Atenas antiga, a democracia nasceu. Então aqui se discutiam os rumos da cidade-estado, da polis ateniense. Por isso é considerado o berço da democracia. A Ágora ateniense é considerada o berço da democracia. Esse atrás de mim aqui é o templo de Éfeso, que na época era o único templo da Ágora. A Ágora não era um lugar para você exercer a religião. A religião você exercia lá na Acrópole. Mas o templo de Éfeso delimitava a Ágora ateniense. Éfeso é o templo mais preservado de Atenas, cara. Sabe por quê? Porque no século V ele se transformou numa igreja bizantina e permaneceu como igreja, então ele foi cuidado durante muito tempo como uma igreja. Por isso ele permanece intacto, basicamente, exatamente como ele era na antiguidade. Cara, tá um calor aqui que você não tem noção, bicho. Tá tipo uns 40 graus. Você entra na Acrópole, a primeira coisa que você encontra na Acrópole é o Teatro Dionísio, que é esse daqui. Esse teatro é um teatro para 15 mil espectadores e ele é do século V a.C. O teatro, como manifestação de dramaturgia, de representação com atores e com encenações, nasceu aqui na Grécia. O teatro aqui, o Teatro Dionísio, é o primeiro teatro construído para receber uma encenação pública. Por que ele chama Teatro de Dionísio? Porque as festas de Dionísio, que era o deus do vinho, aconteciam pelas ruas. E as pessoas tinham o costume de se fantasiar e encenar, se transformar em outros personagens na frente dessas procissões, dessas festas para o deus do vinho. Então era uma puta festa, devia ser uma espécie de carnaval. E as pessoas iam na frente dessa procissão, dessa festa, tomando vinho e se fantasiando e encenando, né? Se transformando em outras pessoas, se transformando num personagem. Aí nasceu o teatro. O teatro nasceu nas festas de Dionísio, por isso o primeiro teatro do mundo é dedicado a Dionísio. Ele é do século V, no século V ele era de madeira. Depois, no século III, as primeiras arquibancadas de mármore foram construídas e esse fundo de mármore é do século III a.C., ou seja, esse teatro aqui tem 24 séculos de história. Louco, né? Esse é o Pártenon, cara. A gente está dentro da Acrópole. Toda essa região aqui é a Acrópole. A Acrópole era o centro religioso da Atena antiga. E o Pártenon, que é esse prédio que você está vendo aqui atrás, era o principal templo, era o templo dedicado à deusa Atena. A gente está na cidade de Atenas, a deusa Atena era simbolicamente representada dentro do Pártenon, que é esse prédio, que, se você for ver, é o que há de mais significativo quando a gente pensa em arquitetura grega, arquitetura clássica. Tudo que é feito em arquitetura clássica lembra o Pártenon, porque o Pártenon é o prédio mais importante de toda a civilização clássica entre gregos e romanos, né? Até porque os romanos que vieram depois copiam, né, claramente o estilo arquitetônico clássico, que é o estilo grego. Boa, hoje
o que resta é uma espécie de esqueleto do Parthenon, porque ele passou por várias descaracterizações. No final da civilização grega, ele foi transformado durante o Império Bizantino em igreja, depois foi da capitulação dos bizantinos e no Império Otomano ele foi transformado em fortaleza e finalmente, né, durante a invasão veneziana contra os turcos otomanos, aqui dentro funcionava um paiol de pólvora. Então o prédio foi praticamente todo destruído no século XVII com um bombardeio veneziano contra os otomanos. Hoje, depois dessa explosão, o Parthenon ficou basicamente abandonado. No século XIX, a história é muito boa. Lord Elgin, que era um barão britânico, veio para cá e disse ao governo grego que queria restaurar todos os mármores do frontão. E teve autorização do governo grego para retirar os mármores do frontão. Em vez de restaurar, ele levou tudo para a Inglaterra e hoje você encontra todo o frontão da Acrópole dentro do Museu de História de Londres, o British Museum. Então é basicamente uma surrupiada que o Lord Elgin fez no governo grego e tirou os principais adornos do Parthenon, que hoje você percebe está sem. Mas é o lugar mais visitado da Grécia Antiga, é o lugar mais visitado aqui de Atenas, e você tem que vir aqui ao Parthenon e entender a importância dele, porque ele está numa posição geográfica muito importante, é o centro da cidade, é o ponto mais alto e é o ponto mais visto de toda Atenas, que fica na parte mais baixa. É lindo, né? É lindo. Passamos correndo aí. Segue. Terminando o nosso treino bonito aqui, estou passando em frente ao estádio Panathinaiko. Se você já ouviu esse nome, Panathinaiko, o que isso quer dizer? Panathinaiko é pan-atenaico. Atenaico é da deusa Atena. Os jogos da antiguidade, os jogos olímpicos, eles provêm dos jogos da antiguidade. E os jogos da antiguidade, eles eram em homenagem à deusa Atena e eram chamados de jogos panathinaicos. Então esse estádio era o estádio que recebia os jogos panathinaicos aqui em Atenas, né? Não em Olímpia, aqui em Atenas. Ele foi estádio para os jogos panathinaicos até o século 3 a.C. Começou no século 5, foi construído no século 5 em madeira. A.C. foi até o século 3 a.C., quando os jogos pararam de existir, o Império grego entrou em decadência e todo esse estádio aqui, que no século 3 já era de mármore, virou uma pedreira e começou a fornecer mármore para outras construções. Ficou abandonado, passou toda a idade antiga e a idade medieval abandonado. Até que, quando do advento da primeira Olimpíada dos Tempos Modernos, que acontece organizada pelo Barão de Coubertin em 1896, o estádio Panathinaiko é reformado. Eles refazem o estádio e refazem toda essa arquibancada, que é uma arquibancada feita para 80 mil espectadores, apesar de não parecer, são 2 anéis, né? 80 mil espectadores, e essa pista que tem 400 metros, como uma pista normal de atletismo, mas ela é feita em shape de U, então as curvas são bem mais fechadas e não é ela não tem os padrões de medida atuais das pistas oficiais de atletismo, mas recebeu os Jogos Olímpicos, a primeira Olimpíada de 1896, a Olimpíada que deu origem aos Jogos Olímpicos do mundo moderno. E se você assistiu o programa Fôlego, você já me viu chegar aqui, porque eu já fiz 2 vezes a Maratona de Atenas, e a Maratona de Atenas chega aqui. E se você assistiu o Vanderlei Cordeiro de Lima, quando ele foi atrapalhado, impedido de correr pelo padre irlandês, e acabou sendo medalha de bronze da Olimpíada, foi aqui que ele fez aquele famoso aviãozinho e chegou, passou na linha de chegada aqui atrás. É muito importante esse lugar, muito importante. Para acabar o programa de hoje, quero agradecer a Puma, que propôs essa empreitada desse treino fantástico. Eu estava de Deviate Elite 3, que é o meu tênis do coração, durante todo esse treino, e vai ser meu parceiro
nessa semana minha de férias, eu trouxe só ele para fazer os meus treinos. A história da Puma está altamente ligada com a performance. Aqui nesse lugar nasceu a performance esportiva. Foi aqui que os atletas pensaram pela primeira vez em superar os seus limites e superar o próximo, né, para atingir o apogeu, para atingir o panteão, né, da performance olímpica. E a Puma nos últimos 75 anos como marca sempre esteve muito conectada com esse ideal de performance. Mais recentemente apoiando atletas como o Usain Bolt, por exemplo. Cara, é muita história voltada para performance, e para mim uma honra ter podido dividir essa história com a Puma aqui em Atenas. Então, espero que você tenha curtido. Deixa eu terminar meu treino, porque agora, às 8 horas da manhã, nós estamos com o treino entregue e é aí que a gente vai passear. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Onde estaremos? Você saberá na semana que vem.